Neste vídeo vamos ver como podemos adicionar vãos envidraçados a uma fração. Vamos ao painel da fração e nos componentes escolhemos Menu, Adicionar vão envidraçado. Em alternativa, podemos ir pelo menu Projeto, Fração, Adicionar vão envidraçado. Aqui vamos especificar a designação do vão. Temos a orientação da janela. Caso seja exterior ou em contacto com uma marquise, vamos ter os pontos cardeais e a posição horizontal. Caso a janela seja em contacto com um espaço não útil, que não uma marquise, vamos ter a posição vertical e horizontal. Se a janela for orientada a nordeste ou noroeste, temos ainda a opção de dizer que se situa no quadrante norte. Esta opção origina que o GT máximo da janela não seja verificado. Temos o tipo de oclusão noturna, que serve para determinar o U do vão envidraçado quando este está definido, por exemplo, de acordo com o ITE 50. Aqui está o tipo de abertura da janela. Serve para a descrição da mesma e para determinar o U quando ele depende deste dado. Temos a classe de permeabilidade ao ar da janela, que é muito importante no cálculo da ventilação natural. Aqui, definimos se a janela é em contacto com o local não aquecido. Neste caso, possuímos dois locais. Temos um desvão da cobertura e uma marquise. Temos aqui as dimensões da janela, que podem ser definidas por largura e altura, ou podemos especificar diretamente uma área se a janela tiver outro formato, por exemplo, caso seja redonda ou oval. Especificamos aqui o número de vãos iguais desta janela e aqui dizemos em que compartimento se situa a janela. Este dado é importante para a determinação do GT máximo da janela. Temos de ter atenção que quando temos mais que um vão igual neste campo, todos estes vãos se vão situar no compartimento escolhido. Aqui temos a descrição do vão. A descrição do vão é um texto automático que é gerado através de um código em JavaScript. Estes textos podem ser gravados na base de dados ou podemos ainda escolher outro que já lá esteja gravado. No entanto, é raro necessitarmos de alterar o texto por defeito. Aqui podemos especificar que a janela não possui ganhos solares diretos, independentemente da sua orientação. Em diversas situações, temos janelas que, apesar de serem exteriores e não estarem orientadas a norte, possuem sombreamentos tais que os seus ganhos solares não são compatíveis com a sua orientação. Se selecionarmos esta opção, o software calcula a janela como se fosse orientada a norte. Neste campo, vamos dizer qual a distância do vidro à face da parede. Através deste dado, em conjunto com a largura e a altura da janela, o programa vai determinar os ângulos de sombreamento que as ombreiras e a verga provocam no vão. No caso de termos definido a área da janela diretamente e não por uma largura vezes uma altura, devemos, apesar disso, definir a largura e a altura relativas ao centro da janela para o programa conseguir determinar estes ângulos de sombreamento. Por exemplo, vamos meter aqui uma profundidade de 15 cm, uma largura de 1,10 m e uma altura de 1,10 m. Podemos ver então que o programa automaticamente calculou aqui os ângulos de contorno do vão. Se especificássemos uma área, por exemplo, de 0,78 m², que se tratar de uma janela em círculo corresponde a uma altura de 1 m e uma largura de 1 m, podemos ver que ele utilizou a altura e a largura para calcular igualmente estes ângulos de contorno do vão. No caso de possuirmos uma janela relativamente pequena, por exemplo com meio metro por meio metro, podemos verificar que o ângulo de sombreamento do contorno do vão já é bastante significativo. Neste quadro vamos ter os restantes ângulos de sombreamento do vão. Editamos, podemos escolher que o sombreamento de verão é igual ao de inverno ou que são diferentes. Aqui temos o ângulo de horizonte e deste lado temos o ângulo formado pelas palas.
temos a pala horizontal superior, temos a pala à esquerda e temos a pala vertical à direita. Caso se tratasse de um edifício existente, poderíamos optar por aplicar as simplificações de sombreamento e não utilizar os seus ângulos. Neste caso estão desativadas, pois trata-se de um edifício novo. Como exemplo, vamos meter aqui um ângulo de horizonte de 20 graus e uma pala à esquerda que forma um ângulo lateral esquerdo de 45 graus. Vamos aceitar. Podemos ver aqui os ângulos que colocamos para verão e inverno, pois determinamos que eram iguais. No cálculo, o software vai utilizar um ângulo de horizonte de 20 graus. Como o ângulo da pala horizontal superior vai utilizar os 31 graus, pois o ângulo de contorno do vão é superior ao definido. Como ângulo da pala vertical à esquerda vai utilizar os 45 graus, pois este valor é superior ao do contorno do vão. E para a pala vertical à direita vai utilizar os 31 graus, pois o ângulo é superior ao que definimos no quadro anterior. Neste quadro vamos ter as proteções solares da janela. Aqui podemos inserir, editar ou eliminar proteções. Podemos adicionar o número de proteções que quisermos. Podemos ver que no momento ainda não foi adicionada nenhuma proteção ao projeto. Teremos que ir à base de dados e vamos, por exemplo, escolher uma proteção interior, cortina, muito transparente, de cor clara. A proteção é móvel. Vamos adicionar. E agora vamos adicionar outra proteção. Aqui, apesar de já termos adicionado uma proteção à nossa janela, a nossa janela é uma janela temporária, ainda não foi adicionada ao projeto. Por isso, o programa considera que no projeto ainda não existe nenhuma proteção. É por esse motivo que não está aqui nenhuma ainda. Portanto, vamos à base de dados. Vamos a uma proteção interior ainda. E metemos aqui uma portada de madeira pelo interior de cor média e a proteção é móvel. Adicionamos. A ordem pela qual metemos as proteções é importante. As proteções são inseridas da mais interior para a mais exterior, podendo, no entanto, ser todas interiores, como no nosso caso, ou todas exteriores à janela. Aqui podemos especificar se a janela possui alguma caixa de store e o grau de permeabilidade ao ar da mesma. Aqui temos a verificação do QT máximo da janela. Se este campo estiver a verde, significa que o valor está abaixo do QT máximo. Ao introduzirmos as janelas, esta verificação não é muito importante porque normalmente ainda não determinamos a inércia da fração. Após terminarmos a inércia, é aconselhável voltarmos às janelas e confirmarmos os resultados da verificação. Isto se estivermos a trabalhar com um edifício novo. Se for um edifício existente, não precisamos de fazer esta verificação. Aqui escolhemos a solução da janela. Neste caso já temos uma possível porque veio da definição da janela exterior da marquise. Podemos, no entanto, escolher outra. Aqui está a solução que utilizamos para a janela da marquise, mas se quisermos outra, vamos à base de dados e da lista escolhemos outra janela que se aplica à nossa situação. Vamos sair. No caso de termos uma janela interior ou de termos aqui uma janela horizontal, temos aqui a opção para adaptar o U do vão a estas situações. Isto acontece porque o U guardado na base de dados refere-se sempre a um vão vertical exterior. Caso ele seja interior ou horizontal, o valor do RSE e do RSI é diferente. Esta opção serve para o software efetuar essa transformação do valor automaticamente. Caso estejamos a fazer um projeto de uma grande intervenção, vamos aqui a projeto, dados e grande intervenção. Agora vamos adicionar uma janela à fração. Podemos ver que temos agora a opção de especificar se a janela foi sujeita à intervenção.
Caso não tenha sido, não temos que cumprir com o GT máximo desta janela e podemos especificar os sombreamentos através da simplificação. Como exemplo, vamos adicionar duas janelas à nossa fração. Vamos dizer que se trata de um edifício novo e agora vamos adicionar vão envidraçado. Temos a janela que será J1, orientada a esta, com dispositivo com permeabilidade ao ar elevada. Vamos escolher aqui outra solução de caixilho. Vamos à base de dados, caixilharia metálica, com corte térmico, vidro duplo, sem quadrícula, com vidro incolor 4 a 8 mm, mais 10 mm de caixa de ar e incolor de 5 mm. Aceitamos. Como podemos ver, já temos aqui as duas soluções. O tipo de abertura vai ser giratória, permeabilidade ao ar classe 4. Trata-se de uma janela que tem uma largura de 1,20 m por 1,10 m de altura. Vai estar situada na cozinha. A distância do vidro à face da parede exterior é de 15 cm e como ângulos de sombreamento vamos ter um ângulo de horizonte de 25 graus, uma pala à esquerda que provoca um ângulo de 15 graus e uma pala à direita que provoca um ângulo de sombreamento de 20 graus. Aceitamos e agora vamos adicionar as proteções solares. Proteções da base de dados, temos uma proteção interior cortina muito transparente de cor clara e vamos adicionar uma portada de madeira de cor média. Adicionamos. Caixa de store não possui. Podemos ver aqui na verificação do GT máximo que o valor não está a cumprir o GT máximo, mas como já dissemos há pouco, o projeto inicia com inércia fraca, pelo que não podemos confiar ainda neste valor. Vamos adicionar esta janela e podemos ver que os dados todos da janela se mantêm, pelo que para a janela 2 vamos colocar a designação, vamos alterar a orientação, que vai ser uma janela azul, o tipo de oclusão noturna mantém-se igual, o tipo de abertura é igual, o tipo de permeabilidade ao ar também se mantém. Vamos ter uma dimensão de 1,40 m por 2 m de altura e esta janela está situada, por exemplo, na sala. A distância do vidro à face da parede é igual, vamos alterar os ângulos de sombreamento. Esta janela possui um ângulo de horizonte de 25 graus também. Vamos ter uma pala que vai provocar um ângulo horizontal superior de 20 graus e não vamos ter ângulos laterais. As proteções solares mantêm-se, o tipo de caixa de store também se mantém, podemos adicionar esta nossa segunda janela. Como podemos verificar, aqui estão as nossas duas janelas. Terminamos aqui este vídeo, espero que tenha sido útil, muito obrigado.